Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de diversificados assuntos atuais, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, conforme diz as Escrituras Sagradas, registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira e de todo tipo de ilusão. Você pode participar nos contatando pelo Twitter, que aparece na tela, dando sua opinião, fazendo sua pergunta e dando sugestões de tema. Você também pode assistir esse programa pelo site rederbc.com.br ou no nosso canal no YouTube. O programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema Espírito. Repetindo, o programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema Espírito. Vamos esclarecer algumas coisas. Muitas pessoas falam tantas coisas sobre espíritos e espiritualidade, mas na maioria das vezes falam o que ouviram falar, repetindo sem compreender a verdade sobre o assunto. Sendo assim, esse programa quer ajudar você a saber um pouco mais sobre esse assunto, sempre sob a luz da Palavra de Deus. E o texto para nos ajudar na meditação inicial está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que iremos ler agora, que diz assim a santa palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O programa Momento de Reflexão será apresentado em 3 blocos. Vamos então ver agora o significado da palavra Espírito. Espírito significa a parte imaterial do ser humano, com letra inicial maiúscula, ser supremo, divindade, Deus, quando está escrito com letra maiúscula. E quando está escrito com letra minúscula, significa outros tipos de espírito, né? Nós temos ali Deus representado em 3 pessoas: o Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Essas 3 pessoas divinas unidas criaram o quê? O ser humano, eu e você. Em Gênesis capítulo 1, nos versículos 26 e 28, que diz assim a palavra de Deus: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. No versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No versículo 28, e Deus os abençoou, na parte A. Depois em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Que coisa linda e maravilhosa que o nosso Deus fez, né? Eu e você. Em outras traduções, fala em o espírito do homem, ou seja, Deus soprou nas narinas dele o sopro de vida ou o espírito do homem. Precisamos entender que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Dessa forma, compreendemos que um dos espíritos existentes é o espírito do homem. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículos de número 7, a palavra de Deus nos registra, né, que está escrito assim: do homem, do pó, volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Parece complicado, mas esta é a verdade. Paramos aqui para o nosso nossa primeira reflexão. Existem 3 tipos de espíritos, que sendo o Espírito de Deus, o espírito do homem e os espíritos malignos.
O que o programa quer que você entenda é que existe espíritos, malignos, espírito do homem e espírito de Deus. Nesse primeiro bloco, nós mostramos a existência de um tipo de espírito, de um espírito de Deus, mas nos concentraremos no espírito do homem. Quer dizer, nós vamos falar mais sobre o espírito do homem nesse bloco. Acredite, pois Deus é quem dá e tira a vida. Mesmo que alguns seres humanos, em sua maldade, promovam a morte de outros, a mesma somente acontece se Deus assim o permitir. Ou seja, Deus tem o controle de tudo, porque Deus tem o domínio de todas as coisas. O homem tem primeiramente que ser grato a Deus pelo dom da vida e depois ter o temor e o respeito a Deus, pois é Ele que tem o poder para dar e tirar a vida. Dessa forma, quando se discute na sociedade sobre o direito ao aborto, estão nesse momento enfrentando e confrontando o próprio Deus. Uma loucura, mas muitos fazem isso. E acreditem, por mais que Deus permita, existem duas consequências. A primeira é que os espíritos dos fetos e dos bebês mortos em aborto irão imediatamente, direto para os braços do Deus Pai. Deus muitas vezes permite, Ele não deseja, mas é isso que acontece. Essas crianças, esses bebês, esses fetos vão direto para os braços do Pai. E a segunda consequência é de que os seres humanos que praticam ou consentem com o aborto, que de humanos não tem nada, irão receber a justiça de Deus no tempo determinado, a não ser que se arrependam e peçam misericórdia para o Senhor Deus. No início da nossa vida, na infância, estamos muito próximos de Deus, pois não há maldade na criança, mas com o passar dos anos, sob a influência externa, sendo a ausência de pais desestabilizados, influências ideológicas das escolas, livros, filmes, desenhos, jogos impróprios, impróprios e ideológicos, promovem uma confusão na cabeça das crianças, levando essas crianças a uma distorção da verdade, princípios e valores, fazendo-as distantes de Deus e distorcendo o caráter, promovendo uma destruição do ser humano. Enquanto você pensa nessas coisas, enquanto você analisa, enquanto você faz um momento de reflexão sobre isso, nós vamos para mais um intervalo e nós voltamos logo com o programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Espírito. Você também pode assistir esse programa em tempo real pela Web TV no site redervc.com.br ou no nosso canal no YouTube. No primeiro bloco desse programa compartilhamos trechos da Palavra de Deus contidos no livro de Gênesis e Eclesiastes, falando sobre o Espírito de Deus e demonstrando a origem do espírito do homem. Também falamos sobre o significado da palavra espírito e citamos 3 tipos de espírito, ou seja, o espírito de Deus, o espírito do homem e espíritos malignos. Esclarecemos em especial sobre o espírito do homem, sobre a quem pertence e para onde ele retorna após a morte. E por último, além de esclarecer, fizemos alguns alertas sobre tipos de atitudes e consentimentos de pessoas, em especial relacionados ao aborto, ou seja, a interferir na vida, que é dom de Deus. Agora, nós queremos falar sobre os espíritos malignos, outro tipo de espírito.
tá? E faremos uma leitura do texto bíblico que está registrado no livro de Isaías, no capítulo 14 e versículos 12 a 15, onde diz assim a palavra do Senhor. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Essa é uma passagem do livro de Isaías que fala sobre um Lúcifer, um querubim ungido de Deus, também conhecido como Satanás e Diabo, e que desejou se rebelar contra Deus e rebelou e ser maior do que Deus. Em outro trecho do livro de Lucas, no capítulo de número 10 e versículo de número 18, Jesus diz, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. E para fecharmos a leitura, compartilhamos agora a passagem do livro de Apocalipse, capítulo de número 12 e versículos de 7, 8 e 9, que diz assim a palavra do Senhor. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A partir dessas três passagens bíblicas, podemos esclarecer que há milhares de anos houve uma grande batalha no céu, onde um querubim, Lúcifer, anjo com grande poder, se rebelou contra Deus e, pior, quis ocupar o lugar de Deus. Este convenceu um terço dos milhares de anjos de Deus a se juntarem a Lúcifer nessa revolta, nessa rebelião. Mas Deus, através do arcanjo Miguel, guerreiro, e seus anjos, batalharam no céu e derrotaram Lúcifer e os seus anjos. E esses todos foram precipitados na terra. Detalhe, a partir desse momento, houve a queda desses. Lúcifer passa a ser conhecido como Satanás, Diabo, serpente e dragão. Olha o alerta. E todos os anjos caídos como demônios ou espíritos malignos. Esses são os que há milhares de anos promovem maldades e atrocidades para a humanidade. E eles agem por meio de seus servos, homens que se deixam serem influenciados e ou usados por esses espíritos malignos e enganadores. Existem pessoas que são comandadas por esses espíritos através de ouvirem voz ou vozes que os levam a cometerem o pecado, a maldade, o vício, a prostituição, o assassinato, o suicídio, etc, etc. Outras pessoas são totalmente possuídas por esses espíritos que as conduzem a praticarem diversas maldades, atrocidades, corrupções, genocídios, etc, etc. Podendo ser representados desde uma pessoa comum na sociedade até líderes políticos ou governantes, ou líderes religiosos ou de seitas, que levam pessoas, famílias, povos e nações a cometerem maldades, atrocidades, genocídios e a instalação do caos. Exemplos desses homens: Mao Tse-tung, Stalin, Hitler, todos ditadores, assassinos, sanguinários, dentro de outras centenas de pessoas, de líderes, de governantes que fizeram tudo isso. E aqui eu quero que você pense um pouco em tudo isso que nós estamos compartilhando. Iremos, neste momento,
né? Nós falamos de várias situações aí. Nós mostramos que este, chamado Lúcifer, rebeliou-se, juntou lá com os anjos dos céus, guerrearam contra Deus, mas perderam essa batalha e foram precipitados na terra. E hoje eles usam pessoas como demônios, como espíritos malignos, para provocar atrocidades. Fique atento a tudo que está acontecendo e você verá sinais de coisas de Deus e coisas do homem. Enquanto você pensa e reflete mais um pouquinho, você vai para um momento de reflexão aí, na sua casa. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já com o programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Espírito. Você também pode assistir a esse programa em tempo real pela nossa Web TV no site redervc.com.br e no nosso canal no YouTube. No primeiro bloco, compartilhamos sobre o que é Espírito. Citamos a existência de 3 tipos de Espírito, sendo o Espírito de Deus, o Espírito do homem e os espíritos malignos. Através deste momento, nós compartilhamos passagens bíblicas, esclarecendo sobre o Espírito de Deus e nos concentramos em falar sobre o Espírito do homem. Fizemos alguns alertas sobre vida e morte e, em especial, sobre o assunto ou tema aborto. Já no segundo bloco, falamos sobre os espíritos malignos, que são os anjos caídos do céu, e registramos as passagens bíblicas que estão lá nos livros de Isaías no capítulo 14, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas no capítulo 10 e no livro de Apocalipse no capítulo 12. E nesse momento queremos falar sobre o Espírito de Deus. Lembramos que no primeiro bloco falamos sobre o Espírito de Deus e a sua participação na criação do mundo e do homem, registrados no livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2. E agora iremos compartilhar alguns trechos da palavra de Deus no Velho Testamento, sendo 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 13, que diz assim, a palavra do Senhor: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungindo-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O rei Davi, o mais importante rei de Israel, conhecido também como homem segundo o coração de Deus, ao ser ungido, foi tomado pelo Espírito de Deus, conforme nós lemos agora. O Espírito de Deus também é conhecido no povo, no Novo Testamento, como Espírito Santo de Deus, Consolador e Paracleto. Vejamos outras passagens onde Jesus fala sobre isso, sendo uma delas no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 3 e versículos de número 5 a 8, que iremos compartilhar agora com vocês, né? Vamos fazer essa leitura agora. Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que nascidos do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Aqui Jesus alerta
a todos que é necessário o batismo e ter o Espírito Santo. Em outras passagens de João, capítulo 16, dos versículos 7 a 13, que estaremos lendo agora, onde Jesus, ele fala, através da sua preciosa palavra, da seguinte forma: em verdade vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Aleluias, né? E do juízo, porque já é o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Jesus, antes de ser crucificado, estava orientando o povo da necessidade de ser guiado pelo Espírito de Deus. Em outra passagem, em Lucas, no capítulo de número 24, versículo 49, Jesus, já ressuscitado, aparece aos seus seguidores e diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus cumpre sua promessa, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versículos 1 a 4, que diz assim a santa palavra do Senhor, que vamos compartilhar agora. E completando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, glórias a Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o próprio Espírito Santo lhes concedia que falassem. Acreditem, assim como no dia de Pentecostes, hoje Deus quer te encher do Espírito Santo para que possa ser guiado pelas veredas da justiça por amor de Jesus e desfrutar de uma vida abençoada na terra e depois que findar tudo, morar com Deus por toda a eternidade. Lembrando que somente Jesus tem o poder sobre os espíritos malignos e é Ele, Jesus, que eu e você chegamos a Deus Pai Todo-Poderoso. Somente por Jesus nós podemos chegar a Deus Pai Todo-Poderoso. Então Jesus tem o poder sobre os espíritos malignos e Jesus é aquele que nos leva ao Pai. Como diz a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero orar por você, para que você desfrute do melhor de Deus. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome, por tudo, por este momento especial. Visita o teu filho e a tua filha, Senhor, toca nos seus corações, convence eles, Senhor, da necessidade de nascer da água e do Espírito Santo, entregando as suas vidas a Jesus. Senhor, que assim eles o façam e assim eles desfrutem do melhor de Deus, das bênçãos de Deus, das riquezas de Deus aqui na terra e depois por toda a eternidade nos céus. Assim eu faço essa oração no nome de Jesus. Eu quero te agradecer por mais esta companhia e desejar que Deus lhe abençoe e esperamos você até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão.